Bom dia, hoje vamos falar sobre o atendimento psicológico em Libras para surdos. No Brasil existem poucos profissionais que dominam Libras. Então, como pode ser feito o atendimento psicológico para o surdo? Para falar sobre esse assunto, convidamos Gisele Cardoso, que é psicóloga e intérprete em Libras da UFRJ. Gisele, o que a motivou a trabalhar com psicologia acessível? Bom dia. Num primeiro momento, eu aprendi língua de sinais aos 10 anos de idade. Eu tinha um amiguinho que era surdo e aí eu me interessei em aprender a língua de sinais em função de falar com ele, né? Mais tarde, quando eu comecei a fazer minha escolha profissional, os amigos, as pessoas mais próximas, como na época a fonoaudiologia estava em moda, em alta. Sim. Você tem que fazer fonoaudiologia porque é a área que lida diretamente com surdez, mas eu queria fazer psicologia. Sempre tive esse desejo de fazer psicologia e por que não unir o útil ao agradável, né? O que eu amava, o que eu queria fazer com o meu grupo de convivência específica, que era a comunidade de surdos. E aí eu resolvi fazer psicologia para fazer atendimento em Libras, porque já havia o conhecimento da língua de sinais e por que não unir isso à minha escolha profissional. Um viés até inovador, né? Isso. É verdade. Na sua formação acadêmica, você contemplou estudos para o atendimento a surdos, já? Na verdade, na faculdade eu tive muita dificuldade de encontrar algo que falasse sobre surdez. Eu escolhi uma disciplina eletiva que se chamava na época Psicologia Decepcional. Sim. Estudei na UERJ e lá o que se falava de deficiência era incluído nessa disciplina Psicologia Decepcional. Não tive muitas novidades e aí então, depois da faculdade, num outro momento eu procurei me aprimorar, não só na psicologia, no atendimento a surdos, mas também na língua de sinais, né? Que não é uma língua estática, então está sempre aprendendo, está sempre buscando crescer. Conta pra gente como é que funciona o seu trabalho lá na UFRJ. Na UFRJ eu trabalho na saúde auditiva e lá eu faço avaliação para implante coclear, para cirurgia de implante coclear. Então, a gente faz, num primeiro momento, o acolhimento dessas famílias ou desses pacientes que chegam muito fragilizados, né? Porque você tem uma criança que é ouvinte e, de repente, ela se torna surda, ou você não tem ninguém na família que é surdo, e aí, quando essa criança nasce, descobre a surdez. Sim. Então, como vou lidar com ela? Como é isso? Estão perdidos, né? E aí você faz, num primeiro momento, o acolhimento dessas famílias, orienta em seguida, né? Você acolhe, ouve, espera que passe aquele momento de luto, porque é um momento de luto, um momento de perda do filho ideal. Verdade. Então você faz esse acolhimento e aí quando essa família está podendo ouvir as orientações, você começa a orientar acerca da surdez, da língua de sinais, da novidade do implante e também do paciente que acaba por adquirir a surdez. A gente também faz o mesmo procedimento de acolhimento e em seguida a orientação para a cirurgia de implante. Ou seja, esse trabalho com a família é de suma importância, né? É fundamental, é fundamental. Tem famílias que não se comprometem? Tem, infelizmente tem, né? E a gente também tem a questão do implante coclear. Eu, no primeiro momento, eu era contra o implante coclear, assim como muitas pessoas da comunidade de surdos. Era usuária de Libras, então abraçar esse trabalho eu estudei muito, eu pesquisei muito para ver se era realmente o que eu queria e aí entendi que eu posso fazer uso da língua de sinais mesmo com implante. Sim. A pessoa que faz a cirurgia de implante coclear, ela não vai deixar de ser surda, ela vai continuar sendo surda. É algo que vem para acrescentar na vida desse paciente surdo, não vai torná-lo ouvinte. Agora, falando nesse assunto, como é a realidade emocional, no campo emocional do surdo? A gente tem algumas questões referentes à família. Como é que a família vê a surdez? Se essa família tem uma visão paternalista, ai coitadinho, meu filho é surdo, esse paciente também vai ter essa visão acerca de si próprio, né? Vai ter uma autoestima baixa, vai ter comprometimentos que vão trazer frustrações para a vida dele, né? Mas se é uma família que compreende a surdez, não como uma limitação, mas como uma diferença,
a gente vai trabalhar outras questões dessa pessoa surda, né? As limitações, como eu vou lidar com as limitações, o que fazer no mundo ouvinte que não domina a língua de sinais, né? Mas quando essa surdez é vista como deficiência, né? A família tem uma visão paternalista, é mais difícil lidar, porque esse emocional vem muito fragilizado para a gente. Nesse sentido é fundamental, né, que o profissional de psicologia também domine Libras, não é isso? Com certeza. A gente recebe muitas famílias que não sabem língua de sinais. Então, o que acontece é que a língua de sinais me aproxima do paciente, né? Você não precisa de alguém que faça a mediação desse atendimento, dessa conversa, mas você pode falar diretamente com o paciente na língua dele. Eu geralmente pergunto, porque também faço atendimento com surdos oralizados, então você prefere conversar em quê? Em português ou em língua de sinais? E aí, a partir daí, a gente faz o atendimento. Um profissional que não domine Libras, mas que tenha lá um ajudante, né, um intérprete de Libras, isso pode prejudicar o atendimento? Eu não acredito que prejudique de uma forma a não acontecer a terapia, né? Mas dificulta. No meu caso, eu sou uma pessoa tímida. Se eu fosse um paciente surdo e tivesse que me expor para 2 pessoas, eu teria dificuldade. Não é o ideal. Porque falar dos seus sofrimentos mais intrínsecos, você vai falar, já é difícil você fazer isso para uma pessoa, você vai ter que fazer para 2. Sim, é verdade. Né? Pode ser um pouco constrangedor para o paciente. Acredito que sim. A gente nunca fala tudo em terapia. Imagina falando para 2 pessoas. E a outra questão é a questão ética. O intérprete, ele é selecionado para fazer esse tipo de atendimento? Ele assina algum documento se propondo a manter silêncio sobre aquilo que ouviu? Como é que é? No meu caso específico, eu vou fazer direto em Libras, mas há profissionais que não dominam a língua de sinais, é necessário que se contrate um intérprete, aí no caso a família ou o paciente vai contratar, mas que contrate um intérprete que seja legalizado, porque esse intérprete ele vai ter conhecimento do código de ética e ele vai ter pleno entendimento de que o que vai ser falado ali não vai sair daquele ambiente. Então existe um código que regula isso, Existe um código de ética do intérprete. Sim, sim. Gisele, qual a orientação você deixa para os profissionais que desejam trabalhar com o surdo, por favor? Você precisa, em primeiro lugar, aprender a língua de sinais. Dominar a língua de sinais. Quando eu digo aprender a língua de sinais, é ter domínio de língua, né? Não é fazer sinais isolados, não é fazer o português sinalizado, é ter o domínio da língua de sinais e estar inserido na comunidade de surdos. Quando você está inserido na comunidade de surdos, você conhece a cultura dos surdos. E aí faz toda a diferença no atendimento com surdos. Não é só o atendimento em si, você tem que estar inserido em todo o contexto de vida daquela pessoa, né? Então, o fato de... Você fala isso frequentando o meio dos surdos, frequentando escolas... Isso, estar em convívio com eles, conversar com eles. Comunidade. Se você faz um curso, não precisa ser um curso de Libras, você faz um curso de inglês, é diferente quando você vai conversar com pessoas que são nativas da língua, né? Com a língua de sinais não é diferente, não é diferente. Se você tiver um convívio com pessoas surdas, você tem um domínio. Expressões idiomáticas, isso você não aprende em curso. Expressões idiomáticas você aprende com o detentor da língua, né? Com o nativo. A mesma coisa com a língua. Com a língua de sinais, isso. E aí sim, se você não sabe língua de sinais, se você não domina a língua de sinais, e solta um sinal ou outro isolado, você vai comprometer o atendimento. Porque aquele surdo não vai compreender o que você está falando, ele vai juntar aquelas informações e aí sim, ele vai criar algo do que foi pego daquelas informações. Não existe uma informação real. Né? Ele vai interpretar o que foi pego de uma resposta ou outra. Estou entendendo. E você acredita que existe um nicho novo aí para esses profissionais? Com certeza, o campo é enorme. Basta procurar, basta ter o domínio da língua de sinais. Tem uma demanda grande de pessoas que precisam desse serviço. Com certeza, com certeza. Porque o Brasil não tem tantos profissionais assim, né? Infelizmente, não. Eu atendo no meu consultório em Nova Iguaçu e eu atendo pacientes de Angra dos Reis, de Petrópolis, de Macaé, porque não tem próximo, a minha casa não tem quem faça, então eu vou procurar quem fale a minha língua. É um consultório particular, né? Isso. Existem serviços públicos que contemplam esse tipo de atendimento? De terapia, não. Não? De terapia eu desconheço. Isso também é uma dica para a universidade poder investir nisso, você não acha? Isso, com certeza. Seria interessante. Seria riquíssimo para a vida do surdo. Porque o surdo, como qualquer pessoa, como ouvinte, ele tem os sofrimentos, ele tem as subjetividades que ele precisa
colocar para fora todos, questões que precisam ser trabalhadas como todas as pessoas. Então, eu acho que a universidade pode receber isso como uma dica, uma sugestão para Certamente. trabalhar. Gisele Cardoso, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Nada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada tá a bom? vocês. Para vocês, um bom dia.